volta com o programa Culto Circuito e eu converso hoje com o Gueminho Bernardes, ele que era ator, diretor e produtor do grupo TQ, Teatro de Quintal. Gueminho, no final do último bloco você disse pra gente que o Teatro TQ começou no Bertos. Agora, como foi a transição de restaurantes para outras mídias como rádio e TV? Pois é, a gente ficou uns 18 anos fazendo teatro de bar, né? Indo e vindo e tal. E até que veio para Juiz de Fora a campanha de popularização, trazida pelo Simparc, que é o Sindicato dos Produtores de BH. Eles fazem a campanha de popularização em Belo Horizonte, que é a maior campanha de popularização de teatro do país. Que já existe há 10 anos aqui na cidade. Nós vamos para o 11º ano. Então eles vieram para Juiz de Fora trazer a campanha para cá e convidaram os artistas da cidade. Eu tive a oportunidade de participar e a gente não tinha assim uma peça de teatro, né? Então a gente fez uma seleção dos melhores esquetes que a gente tinha e deu o nome do espetáculo para um desses esquetes, que é o Mineiros on the Beach. E foi então o primeiro espetáculo que a gente participou na primeira campanha. Foi talvez a nossa primeira peça de teatro. E por que esse título Mineiros on the Beach? Porque essa é uma característica de Juiz de Fora, né? Essa fascinação pela praia. Acho que não só de Juiz de Fora, acho que dos mineiros da né? maneira geral, Se bem que alguns mineiros preferem, em vez de ir para a praia, preferem ir para Guarapari, para Marataízes, né? Bom, depende. Aqui em Juiz de Fora a galera vai para Cabo Frio, né? Aqui vai para Cabo Frio, né? Que é muito melhor. E aí, então, essa peça é um comentário sobre esse fascínio e essa relação do mineiro com o mar, com a praia, essa coisa. E você era um dos produtores e também trabalhava como ator nessa peça? Eu sempre fui produtor, fingi que dirigia e sempre fui ator também, escrevia, né? Eu sempre acumulei essas funções dentro do grupo. Agora, eu sei também que o grupo TQ conseguiu aí ter a inserção nos veículos, né, como rádio e TV. Como foi mudado do teatro, né, que é uma forma específica de comunicação com o público, para ir para uma rede televisiva ou para a própria rádio, por exemplo? Eu sempre defini o TQ não como um grupo de teatro, mas como um grupo de comunicação. Então, para a gente atuar em diversas mídias é uma coisa mais ou menos natural. Eu, na verdade, se tivesse a oportunidade de optar, eu faria rádio. Para mim, rádio é o melhor veículo que existe para você trabalhar. Você está ao vivo, você está falando direto com as pessoas. O rádio é quente, o rádio é instantâneo, a resposta é imediata. E o rádio ele produz o mesmo tipo de efeito que o livro, por exemplo, né? O rádio não tem a imagem pronta, a imagem está dentro da... Você tem que construir a imagem... O ouvinte constrói a imagem com todas as possibilidades, porque a televisão, o cinema... Ele te entrega uma imagem pronta, então ele restringe o seu poder de criação, o poder do espectador, né? O rádio não, o rádio é como o livro, né? Quando você lê o livro, a sua mente viaja, então você constrói coisas, não é? Tanto que tem essa discussão eterna, né? O filme é bom, mas o livro é muito melhor. O tempo todo a gente escuta isso. E o rádio é a mesma coisa, não é? O rádio, a palavra ouvida, ela gera uma imagem completamente imprevisível. Eu acho que o primeiro programa de vocês no rádio era Hora Maldita, né? Hora Maldita foi uma aventura rápida que durou uns 3 meses, porque era uma produção muito complicada. E depois veio o grande momento para nós, que foram Os Invasores. Os Invasores durou 3 anos. Que foi na Rádio Cidade? Na Rádio Cidade, E saiu do ar por motivos inexplicados, e até hoje, que inclusive isso é um problema que a gente tem, né? A gente tem sempre uma dificuldade com a censura que ainda existe, né? A ditadura acabou, a censura que na época era uma censura política e militar, hoje é uma censura econômica, é uma censura ainda política, mas hoje é uma censura covarde, porque naquele tempo a gente sabia quem era o censor, a gente sabia quem era o agente da censura, o agente da repressão. Hoje ela se esconde, ela não tem coragem de se apresentar, de confrontar, então ela usa estratégias de repressão que são sutis, entendeu? É o sujeito que liga para o veículo e fala, tira esses caras do ar, esses caras estão me criando problema, esses caras estão falando uma opinião que eu não concordo. Vocês tiveram esse tipo de problema num programa de TV que vocês tiveram aqui em Juiz de Fora? Tivemos, assim, é difícil falar disso porque eu posso colocar em risco a comprovação, então... Porque essa é a questão, né? Eles não têm coragem de chegar e dizer eu quero que tire do ar, porque eles não têm coragem de assumir depois a autoria disso. Agora, falando um pouquinho dessa questão de censura, você acha que o problema da censura numa cidade menor, uma cidade média, é bem
mais severo do que numa emissora em rede nacional, por Eu não sei exemplo? avaliar cidades médias, eu sei avaliar Juiz de Fora, né? O problema em Juiz de Fora é muito grave. Juiz de Fora é uma cidade que tem muita dificuldade de conviver com as opiniões. Não é? Os veículos, os próprios veículos e a sociedade de uma maneira geral é uma sociedade muito acostumada à complacência, ao cordeirismo. Então aqui, se você tem uma opinião diferente, se você tem uma opinião contrária, você vai encontrar muitas dificuldades. Seus caminhos vão ser cortados, as portas vão se fechar, então você vai ter muita dificuldade. E isso é em todos os setores, é no setor político, é dentro da própria universidade, não é? Aqui dentro da universidade, a universidade era para ser, por excelência, o espaço onde as opiniões devessem circular, mas é também aqui um espaço onde a gente encontra esse tipo de restrição. Cortando um pouquinho a questão do censura, vamos para a questão do stand-up comedy, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, que estava bem mais pesado esse assunto de censura. O stand-up é uma forma de mostrar já o humor, né? A pessoa em pé, sozinha no palco, falando lá de cara limpa para o público, o que quer, enfim, né? Fazendo um humor mais instantâneo. Como que é mudar isso? Você trabalhar com um grupo de teatro dentro do palco e depois sozinho no palco, trabalhando com a plateia. Eu fiz stand-up a vida inteira, mas não sabia que chamava isso. Porque quando a gente fazia os esquetes de bar, sempre antes de um esquete, eu entrava como mestre de cerimônia, fazia um rápido texto que eu anunciava o conteúdo do esquete e tal. Então eu já fazia isso. Então é uma coisa que eu sempre fui muito acostumado a fazer, sempre gostei muito de fazer. E agora chegou um momento que, eu acho que até porque o ambiente nacional do stand-up, ele gerou essa permissão, né? Gerou essa possibilidade de você ter a possibilidade de fazer um show e as pessoas entenderem como isso funciona, né? Eu acho que há um tempo atrás, se eu fizesse isso, as pessoas não, isso não é legal, eu quero ver o grupo. Hoje não, hoje eu posso fazer isso e as pessoas no bar também a pessoa pode te cutucar, né? Pode jogar um copo d'água na tua cara. No teatro as pessoas fazem isso, né? No teatro não, mas assim, graças a Deus, o TQ sempre foi um grupo que trabalhou muito com improviso, sempre muito com a relação com a plateia. E nunca tivemos nenhum problema, esse tipo de problema de rejeição, né? A gente sempre soube lidar muito bem com isso. O programa Curto Circuito faz um rápido intervalo e eu volto já já.